E aí, galera? Estamos de volta com a nossa série Minhas Partidas, depois de 2 meses e meio, quase 3 meses, sem fazer nenhum vídeo dessa série pra vocês. E eu tô retomando principalmente porque eu recebi muitas mensagens, muita gente que manda mensagens super positivas, elogiando o canal, elogiando as iniciativas todas, porém, pedindo pra eu não parar com as análises, né? Eu tenho subido muitos vídeos do Arena Kings, jogando 1 minuto ou 3 minutos, que acontecia 2 vezes por semana, deu uma pausa agora na temporada, volta só no meio de setembro. E muita gente que acompanha o canal, eu sei que gosta mais das análises longas, que eu exploro as posições devagarinho, conto das minhas análises, né? Conto o que eu senti na hora, um pouco do ambiente do torneio. Enfim, vídeos longos de 1 hora e 15 até, chega. Que a boa parte do canal, principalmente no começo, foi isso, né? Essas análises bem longas. E hoje eu escolhi uma partida bem antiga, comparado com as que eu tenho analisado. Deixa eu tomar uma água antes de começar. Aqui é sem cortar mesmo, toma água e continuo, sem problema. Então, partida de 6 anos atrás, no torneio continental, né? Coincidentemente, a última análise que eu fiz foi do continental também, só que continental agora de 2018 no Uruguai. Essa aqui 6 anos atrás, então, uma partida muito importante, porque eu tava na mesa 2 do Continental das Américas em Mar del Plata, na Argentina. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a situação do torneio. Não vai ter spoiler, então não tem o resultado da partida ainda. Quem acompanhou esse torneio sabe do resultado já. Já falei muito dessa partida também, então talvez vocês já conheçam o que deu o resultado. Porém, tenho aqui pra vocês a situação do torneio. 10ª rodada do torneio Continental Mar del Plata em 2012. Vou deixar aqui embaixo o link do Chess Results para quem quiser navegar aí nas outras rodadas. A gente então na mesa 1, o Diego Flores de brancas contra o Eduardo Iturrizaga. Eu estava liderando o torneio junto com eles, com 7 pontos de brancas, contra o Lázaro Bruzon. Na verdade, eu estava meio ponto atrás, na verdade. Iturrizaga com 7,5 liderando sozinho. E eu meio ponto atrás no grupo de segundo colocado, com 3 mesas ali embaixo, né? Temos também aqui o Isan Ortiz, cubano, Kaidanov, vários jogadores. O nosso grande mestre Rafael Leitão por aqui também. Estava com 6,5 na mesa 4 de brancas, empatou com o Shabalov. Temos aqui o Molina embaixo também, o Christian Totti, do Brasil. Luiz Paulo Sup, que não era nem titulado naquela época, né? Viu como as coisas mudam. Hoje ele é um grande mestre super forte já, 2,550, 60 por aí, o Sup. E o Pedro Paiva aqui do Brasil também. Essa até a mesa 17 foi a que eu peguei da imagem. Então, torneio bem disputado, né? A gente tem o líder com o Iturrizaga com 7,5, muita gente com 7 aqui embaixo, e eu tava muito animado, né? Eu tava com 2,503. Naquela época, eu tava começando a dar uma subida no rating. Eu tinha caído, subido, voltado. Eu tinha até 2,550 eu subi uns anos atrás. Depois eu caí pra 2,460, 70. Tava começando a voltar a subir. E eu tinha ganhado a 9ª rodada de brancas, do Matamoros, que tá por aqui. O grande mestre Matamoros, que eu não sei onde é que tá. Talvez ele esteja mais pra baixo. Do Equador, uma partida muito legal de brancas. E eu caí na mesa 2 de brancas contra o Lázaro Bruzon, número 1 do torneio, 2,717. Ele era o número 30 do mundo, eu acho, nessa época, mais ou menos. Então ele tava numa fase incrível também, além de ser um grande jogador, 2,717. Então, de brancas, eu já tinha jogado com ele algumas vezes. Acho que eu tinha empatado uma ou outra, tinha perdido algumas, né? Ele é um jogador muito forte, muito sólido, conheço bem ele, mais ou menos como que ele joga, né? Ele também já me conhecia já das outras partidas. Então, eu preparei bastante, eu lembro no dia, né? Tava um pouco ansioso, porque é uma partida muito decisiva, chegando perto ali de ter chance de classificar. Então, joguei E4, acho que eu tava jogando isso na época só, então não tinha muita alternativa, não tava variando muito com peão-dama. Joguei peão-rei. Preparei um pouco, ele varia muito, o Bruzon. Um jogador muito, muito completo também, né? Ele busca posições mais calmas, mas ele varia bastante as aberturas. Ele jogou francesa que eu não esperava. Francesa. Grande mestre Lázaro Bruzon, de Cuba, que já foi campeão mundial sub-20. Foi, né? Campeão mundial sub-20. Não lembro em que ano que foi, 90 alguma coisa, 99 talvez? Pode ser 99, pode ser. Então o jogador teve muitos resultados já, o Lázaro Bruzon. Vinha com o Lenier Domingues subindo, quando eles começaram a jogar, acho que eles subiam muito juntos. O Lenier acabou indo mais longe, né, 2,740, enfim. Mas é da mesma geração. Então, o Bruzon jogou E6.
eu joguei D4, D5 e eu joguei cavalo D2. Na verdade, eu nem lembro que eu joguei isso, porque contra o Matamoros, na rodada anterior, o equatoriano ganhou uma partida muito legal com o cavalo C3, que é a variante que eu jogava mais na época, na verdade, né? Que é a linha principal, cavalo C3, ele jogou cavalo F6, eu acho, Matamoros. Joguei com E5 e F4, depois a variante clássica. Mas eu fui um pouco surpreendido na abertura e e a gente vai ver muito essa postura se repetir durante a partida, né? Eu comecei a assumir uma postura, não vou dizer que defensiva desde agora. Cavalo D2 é uma variante que eu jogava também na época, mas eu jogava menos. Só que esse lance é um pouco mais ambicioso, o cavalo C3, né? Mais ambicioso, o cavalo D2 é mais sólido. Então, vai entrar muito aquele tema que eu já falei várias vezes, né? Que é a gente tomar uma postura mais restringida, mais sólida, porque a gente tá jogando com um adversário muito forte, né? Número 30 do mundo, né? Número 1 do torneio, o Bruzon, que é o grande monstro aqui da América Latina, sempre foi. Sempre jogou muitos torneios também. Então, cavalo D2. Mas a gente vai ver como vai se repetir esse padrão. Que é uma escolha sólida, mas eu tava mais animado para cavalo C3 naquela época. Então, eu já fiz uma pequena concessão psicológica aqui. Ele jogou A6, que é um lance curioso. Parece um lance estranho, né? A6. Você perdeu um tempo na abertura assim, mas é um lance interessante. Ele espera o branco definir o desenvolvimento. Né? Lances mais comuns são cavalo F6, provocando o avanço aqui. E5, cavalo D7. Bispo D3, C5, C3, cavalo C6. E o branco escolhe aqui entre cavalo de GF3, a variante mais confusa, ou cavalo 2, a variante um pouco mais sólida. São as duas opções das brancas aqui. E o preto pode jogar com C5, já tentando liquidar o centro. Tentando trocar em E por D5, dama D5, tentando igualar. Vai liquidar o centro aqui, o preto tem uma posição agradável. E se tomar de... O preto pode retomar de peão também, se quiser isolar o peão. Mas isso costuma ser um pouquinho inferior, eu acho. Mas ele jogou A6, é um lance bem flexível. Eu joguei cavalo de GF3, segui desenvolvendo. E ele veio com C5 já. Eu tomei em D5, é a reação normal quando tem essa tensão no centro. Ele tomou. E aqui o A6 é bem útil, porque... já aparece uma das utilidades do A6 aqui. Eu já não posso jogar cheque em B5. Nessas posições, é interessante eu jogar cheque em B5. Por quê? Primeiro detalhe aqui. Eu não tenho uma casa muito ideal para esse bispo, né? Vamos tentar entender o que é isso. Se bispo D3, eu posso provocar um C4, que não acho que é um lance ruim aqui. Tanto que ele acabou fazendo até contra bispo E2. E se eu jogar... a casa ideal seria essa, né? E se eu tomar em C5 para depois jogar bispo D3, eu tô dando um tempo para ele de graça, né? O bispo, ele quer vir para C5 de uma vez. Bispo C5 e bispo D3, mas o preto não tem nenhum problema aqui. É um peão isolado para as pretas, mas por outro lado o bispo D8 está aberto. As pretas têm um jogo muito livre aqui. Costuma ser tranquilo para as pretas isso. Então eu não queria tomar em C5 também. Por isso que o A6 acaba sendo útil numa dessas variantes. Eu joguei bispo E2, lance normal de desenvolvimento. E ele jogou C4, que eu tinha clara ideia, eu tinha uma noção clara que esse lance não era bom. Porque ele nem desenvolveu ainda, né? Ele não pode sair jogando C4. Só que ele queria buscar algum desequilíbrio na posição e ele conseguiu fazer isso. A gente vai ver como. Agora, ele tá jogando um lance muito provocativo, né? Porque ele quer ganhar, né? Ele tá de pretas. Ele tá jogando com um grande mestre de pretas, né? Sou eu. 2.500. Então, assim, é alguém que ele... Vai ser uma partida dura, claro, pra ele. Só que ele quer desequilibrar, né? Ele quer ganhar a partida. Não quer dizer que a partida é dura que ele quer empatar. Não, né? Jamais. Ele precisa ganhar, porque ele precisava tentar ganhar de pretas pra jogar a última de brancas, podendo até empatar ou ganhar pra ganhar o torneio também. Não é só classificar pra Copa do Mundo, né? O torneio em questão tinha 6 vagas pra Copa do Mundo. Era 6 naquela época? Era 6. 6 vagas pra Copa do Mundo. Então ele quer ganhar de pretas, né? Vamos buscar o desequilíbrio agora, então, que ele tá querendo aqui. Vamos tentar entender, né? Primeira coisa do C4, eu tenho que tentar romper aqui, né? O que chama atenção é um lance como B3, que eu já não fiz aqui. Esse era um lance que chamava atenção bastante, o B3. E se ele toma aqui, eu tomo A pro B3. Ou coceira no meu nariz aqui. E a questão é ele já consegue alguma coisa. O peão tá isolado, só que a estrutura tá desequilibrada aqui já. Então já tem mais jogo. Não quer dizer que isso é bom pro preto. Só que eu devia ter entrado nisso. Lá, roque... E bispo D6 jogar com C4 mesmo. E bispo A3 pode ser depois. E cavalo E5, não sei. É que eu sempre tenho um certo receio de deixar esse peão em D4 aqui meio fraco, né? Então, não sei. Eu talvez jogar com C3 mesmo e bispo D3. E tentar jogar devagarinho pra atacar esse peão de D5, né?
Torre 1, cavalo F1, cavalo E3, não sei. Também não vou conseguir muito atacando uma vez espião, né? Só com esse cavalo. Mas o lance correto aqui é B3, tentando contestar já o plano dele. Eu joguei roque aqui, claro que não tem problema. Bispo D6. E aqui eu devia jogar B3 de novo. De novo eu deixei a chance de jogar B3. Porque se ele joga... Bom, C3 eu tenho cavalo B1 sempre e esse peão deve cair rápido, provavelmente, né? Porque eu tenho um A3. Se vier bispo B4 eu tenho um A3 aqui sempre, né? Esse peão vai cair. Então ele vai ter que tomar, eu tomo de A a mesma coisa. Só que eu lembro que eu fiquei com medo de B5 aqui. Né? Eu lembro que eu joguei roque rápido e aqui eu não queria deixar ele jogar B5. Porque se toma, eu achei que podia não estar melhorando pra mim isso. Eu abri ela da dama e sei lá, não sabia se era bom isso. Só que quando joga assim, eu jogaria A4 aqui, né? Ele pode ter algum... Se ele jogar bispo B7, ele pode ter algum problema de desenvolvimento, que eu não sei exatamente qual, pra falar a verdade, mas ele pode ter alguma coisa. Só que eu fiquei com medo, eu lembro que eu fiquei com medo de C3 aqui. Com razão, né? Por quê? C3, se cavalo B1, B4. E aqui sim eu tô mal, de verdade, que o cavalo morreu aqui em B1, né? Jamais ele volta pro jogo. Só sacrificando. Esse aqui é um padrão que é legal lembrar, né? Os espiões totalmente eliminam o cavalo do jogo. E de quebra, a torre também. A não ser que ela consiga sair por A4, né? Que eu jogue A5 voando aqui, jogue torre A4, né? O preto pode muito bem jogar A5 no próximo lance. E se o branco jogar, tudo bem. Talvez a torre escape aqui, mas ela não tem muita perspectiva aqui em A4 também. Só que depois de C3, isso análise que eu lembro na época, né? Antes de fazer o vídeo, eu dei uma olhadinha na partida de novo. Mas já olhei essa partida tantas vezes que eu já tava bem afiado nas análises. Mas eu dei uma checada de novo no que eu tinha. No que eu lembrava, né? Então, quando C3 eu tenho um sacrifício de peça bem interessante. Toma, toma e toma. Eu jamais faria isso numa partida dessa. Jamais faria isso. E olhando com calma é bem interessante o sacrifício, porque ele não desenvolveu ainda. Não pode retomar, né? Tá tendo problemas em A8. E quando o cavalo F6 eu jogo C4. E quando o roque, C5. E eu posso ter a opção de jogar B6 ou não, dependendo pra onde ele tirar o bispo. Se bispo C7, B6 prende o bispo, inclusive. E se bispo P7, eu desenvolvo bispo D3, acho, torre 1. E esses espiões são chatos pra caramba aqui. Então isso dá vantagem boa pras brancas, eu lembro. Eu vi com o computador isso na época. Eu jamais faria isso, né? Mas por que eu tô mostrando isso? Pra mostrar como que funciona a mentalidade quando você tá enfrentando um jogador de um nível... Claro que isso aqui seria difícil eu jogar contra qualquer jogador, porque é uma variante muito estranha, né? Dar uma peça por 2 peões só. Mas assim, contra ele eu jamais consideraria fazer isso. Em outras partidas, talvez. Em alguns cenários que eu sei que eu preciso forçar de algum jeito, que o jogador é duro, mas ele pode fazer um erro aí. Como que a gente se comporta quando a gente está enfrentando alguém que a gente enxerga como superior, né? Ou que seja, é superior mesmo no caso. Mas como a percepção que a gente tem. Porque nem sempre a gente vai ter a percepção correta, né? Às vezes a gente tem um trauma com alguém, às vezes a gente não se dá bem no tabuleiro com o jogador, o adversário, né? E eu sei que muitos de vocês que assistem participam de campeonatos, seja até escolares, torneios de categoria, né, ou torneios municipais, enfim. E cada um de vocês que assiste e joga competições, vocês têm adversários, adversárias que vocês enfrentam normalmente, né? Seja na torneios, que nem eu falei, que estudam no seu ano escolar, né, da sua escola ou do seu município, nos jogos escolares, torneios de categoria, estaduais ou até nacionais. Ou até torneios municipais, que você enfrenta alguém sempre, né, que é da sua cidade. E às vezes a gente tem essa dificuldade de enfrentar um jogador, né? A gente tem que cuidar com isso, né? De não colocar os adversários lá em cima, né? Respeitar uma coisa, né? Idolatrar outra coisa e não é pra fazer isso no tabuleiro. Você idolatra depois, mas não quando você tá jogando. Então, a postura que eu tenho essas horas é tipo, A4, C3 aqui, vixe, perdeu a peça... Tem que tomar ali, mas é muita confusão, deixa pra lá. Não parece que vai dar certo, né? Claro que se eu sentisse que fosse bom, eu até investigaria um pouco mais. Só que você vai ficar nesse campo de um lance meio incerto assim, você já desanima um pouco. E tem jogador que não tem essa postura, tá? Não é que todo mundo é assim. Eu tô falando um pouco de mim, e esse é um tipo de postura que deve ser tomado muito cuidado pra não prejudicar. Não nos prejudicar isso, né? Tem muito jogador que é muito ambicioso e joga pra frente, joga sem medo sempre, né? Até desrespeitando o adversário. Não desrespeitando, né? Enfim. Deixando de achar que o adversário é o melhor de todos, enfim.
Bom, então aqui eu joguei A4. De novo, se encaixa naquele mesmo tema, né? Eu tô evitando que ele jogue B5. Agora a gente vai ver porque que não vai dar certo isso. Ele jogou cavalo E7 desenvolvendo. O cavalo fica bem desenvolvendo pra cá. Uma casa boa. E aqui eu joguei C3. E de novo aqui, eu devia ter jogado B3 direto. Só que agora já não é a mesma coisa. Porque ele pode tomar para começo de conversa. Eu não posso mais tomar de A, né? Só que eu fiquei com medo de C3 de novo. Cavalo B1. Bispo B4. E já parei a análise aqui. Que eu falei, porque esse cavalo vai ficar estranho. Eu não tenho mais o A3, né? Só que eu tenho o bispo A3 ainda. Começando a trocar os bispos. Ele tem que jogar A5. Solidificando o bispo. Se eu trocar em B4, eu perco o cavalo na hora. O cavalo fica preso ali. Mas ainda eu tenho um dama E1 que é interessante aqui. Atacando o peão. E dama C7 defender o peão. E aí cheque. Porque se ele cobre de cavalo, eu tomo o cavalo por C3 aqui, né? Então ele vai ter que tirar o rei ou jogar uma peça em D7. Que eu acho que é um pouco... ambos são um pouco delicados. Porque depois ele não consegue rocar mais, né? Se ele rocar, eu vou tomar em B4 e ganhar o cavalo aqui, né? Então lance como dama E3, por exemplo, e torre 1. De novo, temos um desequilíbrio grave aqui, né? Se o cavalo não conseguir sair daqui, eu faço peça a menos, só que não é garantido que esse cavalo tá preso, porque é uma peça que tá aqui, não um peão. Por outro lado, ele tá sem rocar também. Nesse caso, ele tá meio cravado ali, né? Porque o cavalo de D7 não sai. Se ele rocar, perde o bispo, o cavalo de E7. Então, de novo, mais uma concessão que a gente faz, né? Porque a FAI, essa posição é muito confusa, é melhor jogar mais sólido, mais seguro, né? Eu ouço tanto isso, eu bato muito nessa tecla porque eu tento mostrar pra vocês coisas que eu acho muito positivas no xadrez que a gente leva pra vida, né? E posturas que se repetem muito, né? Eu como treinador e como jogador também eu vejo essas situações acontecerem muito. E vejo comigo, principalmente, né? Meus adversários, né? Falar, não, prefiro jogar mais seguro com você aqui, né? Alguém que me coloca que nem eu tô colocando o Bruzon, por exemplo, né? E geralmente é ruim essa postura, né? Porque facilita, né? Pro adversário. Você tem que criar problemas pro adversário. Bom, cavalo E7, então. E aqui eu joguei C3. Pra evitar o C3 dele. Então, Roque... Desculpa, cavalo C6 ele jogou primeiro. Finalmente eu consegui jogar B3. Consegui não, podia ter jogado antes, né? E ele tomou, eu tomei. Consegui trocar o peão, que tava me sufocando um pouco. Mas agora eu deixei um peão fraco em C3, né? A posição tá normal, interessante. Eu tenho, sei lá, minhas peças estão, vamos dizer, bem. Mas assim, eu já criei um problema pra mim à toa ali, por eu ter evitado coisas. Então eu falei, ixi, eu não quero deixar que ele faça isso, nem aquilo. Então agora eu tive que ficar com o peão fraco, porque eu tive que jogar A4 primeiro e tive que retomar de cavalo em B3. Então isso aqui já é um probleminha pras brancas a longo prazo. E ele conseguiu o que ele queria, desequilibrar a posição. Roque, joguei bispo D3, melhorando o bispo. H6. Talvez um cavalo G5, tipo de lance ameaçado. E torre B1. Colocando a torre na coluna, né? O branco tá legal aqui, tá? Não é que eu tô mal. Mas eu acabei caindo numa posição desequilibrada. E vocês vão ver que eu vou jogar passivamente depois. Então eu não consegui aproveitar a posição que ficou interessante. Mas eu segui com a mentalidade de jogar seguro o tempo inteiro. Até que a posição começou a ficar esquisita daqui a pouco. Então torre B1, peguei a coluna. Só lembrar pra vocês como é que tá, gente. Vou lembrar aqui, ó, a classificação de novo. Eu tô na mesa 2 do torneio, mesa 2 do Continental. Continental que eu joguei várias vezes nos últimos anos. Vocês acompanharam aí. E eu não sei se eu cheguei na mesa 2 alguma vez nos últimos anos. Esse ano, contra o Xiong, a partida que eu analisei aqui pro canal, acho que eu tava na mesa 3 ou 4. Tava na mesa 2 de brancas, pertíssimo ali de ter chance de classificar. Então vamos levar em conta essa situação também. E de novo a gente tem que tentar sempre encarar com tranquilidade as situações, o que nunca é fácil. Mas, torre B1, cavalo G6, ele colocou o cavalo em jogo. Podia ser bispo F5, talvez trocando o bispo, né? Talvez. Parecia um lance razoável. Já que o bispo D3 é uma peça forte, né? Cavalo G6, torre 1. E dama F6. Ele tentou dama F6 para jogar com cavalo F4, talvez. Bispo G4, tentar uma iniciativa na ala do rei. Mas a posição branca é super sólida, não tem por que ele me atacar aqui. Aí eu joguei um lance interessante. Esse lance eu gostei, na verdade, tá? Eu tô só criticando minha postura até agora. Mas esse eu achei bem interessante. Porque é um lance provocativo. Né? O primeiro lance que eu faço que muda a posição, né? Convido o adversário... Eu tô convidando ele a desequilibrar mais ainda, né? E isso é uma postura legal. É a postura que eu tava evitando desde o começo. Esse foi o único lance que a gente vai ver que eu acho que vai ser legal aqui.
Entre os próximos, pelo menos. Então, se ele tomar em C5, o peão toma, né? E a gente pega uma posição interessante é produzida de repente aqui, porque o peão de B7 tá fraco na coluna, então ele não pode tirar o bispo de C8, né? Até pode, mas ele vai perder em B7. Não pode avançar, que tá super controlado, né? Tem peão de C5 e a torre de B1. E se dama C3, por exemplo, né? Não sei exatamente o que eu ia fazer, não lembro mesmo o que eu ia fazer, mas no mínimo eu tenho que eu não faria isso, eu acho. Tenho um bispo por G6 e dama por D5 cheque. Recuperando. Só que aí eu abro a torre dele, eu perco o par de bispo, não sei se eu faria isso. Eu provavelmente jogaria um lance do tipo bispo B2, sacrificando mais um peão, talvez. Porque né, agora foi, tem que continuar, né? Tem que continuar. Não sei se eu jogaria bispo B2 aqui, talvez. Deve ser outros lances interessantes também. Até bispo B3 acho que é interessante aqui. Mantendo o peão C5, o problema em B7 que segue. Posso jogar... É que não é fácil para desenvolver, né? Parece interessante. Talvez eu tomaria G6, pensando bem. Não sei se eu chegaria a fazer isso. Mas eu sacrifiquei o peão, já é o que importa, né? Na análise principal, acho que nem vem ao caso aqui. Eu tava de olho nesse, mas aí toma... Aqui eu não tô vendo compensação, na verdade, aqui. Porque esse peão de C5 era bom, né? E agora minha torre ficou fechada em B1 também. Então aqui não tô vendo compensação não, na verdade. Não tem nenhum tema em G7. Torre C1, dama D6 parece seguro. Dama D2, mas acho que é demais aqui já, né? Não tenho motivo pra tá entregando peões alegremente, assim. Mas sacrifiquei o peão já, né? Em último caso, talvez jogaria esse. Talvez esse mesmo, né? Porque o rei dele ficou um pouco isso. Agora não tá certo, faz sentido. Agora eu entendi. Eu tô abrindo a diagonal, né? Claro. E agora bispo B2, claro. Não, claro, agora fez sentido. Ó, você viu como a gente tem que cuidar pra não se apegar a uns dogmas, né? Eu falo muito do par de bispos, né? Então, eu não falo só por falar, né? Porque realmente eu aprecio muito e eu supervalorizo às vezes, né? Então, nesse caso aqui eu tô supervalorizando, só que eu posso entregar o par de bispos pra conseguir uma outra vantagem, né? Tipo, tem outras vantagens no xadrez, além dessa, né? Isso que é importante entender. Porque às vezes você aprende um tema e você começa a usar esse tema e você fica fixado naquilo, né? Pode ser o ataque, pode ser o par de bispos, pode ser várias coisas. Então aqui seria um lance bom, bispo G6, claro. Porque agora essa diagonal fica muito debilitada ao ponto de G7. Eu tomo cheque primeiro, claro. E agora bispo B2. Tá quase sem casa a dama dele. Dama A5 aqui ele deve estar quase levando mate já, né? Dama D6 já meio que ganha, né? Ameaça a torre e o peão aqui de G6. Dama fora de jogo e tal. Deve estar quase ganho o branco já. Só pra tentar relembrar de algumas análises aqui. Porque antes de fazer o vídeo, eu dei uma checada rapidinho na partida pra lembrar só. Alguns pontos importantes pra falar, mas só. Como vocês sabem, eu não costumo trazer muita análise de computador, né? Aqui, algumas coisas eu lembro da época ainda. Mas a maioria é pra tentar mostrar como que eu penso mesmo, né? E não tanto o quanto que é verdade, qual que é a verdade exata da posição. Bom, então cavalo C5, taquei o peão de B7. E aí cavalo A5 foi jogado. Pra defender o peão de B7. Aí eu joguei o quê? Cavalo B3. Tentando trocar esses cavalos, porque se ele troca, dama B3, acho. E tô atacando em D5, né? E não é tão fácil defender esse peão. Apesar dele ser um peão central. Bispo B6 vai ter que sacrificar o peão aqui. E torre D8 é um lance que ele não quer fazer, eu acho, né? Muito. Talvez pode ser possível. Não sei se eu tenho alguma bispo A3 mesmo, talvez. Uma posição equilibrada também, na verdade, né? Que se eu tomar a dama, bispo H2 e o preto ganha a dama. Ele voltou o cavalo para C6 e eu joguei o quê? Cavalo C5. Aê, tentando repetir a posição. Então, será que é certa essa tentativa de repetição? Aí já é outra pergunta, né? Não sei. A posição tá interessante aqui, na verdade, né? Pensando no bem do xadrez, você tem que jogar as posições sempre, né? Pra aprender mais, pra ter experiência de enfrentar um jogador forte mesmo, né? Nos momentos de tensão. Mas é muito confortável você tentar empatar, né? Você conseguir empate ali é muito confortável. Né? Pensando na classificação pra Copa do Mundo, eu teria que jogar, porque empatando essa, eu tenho que ganhar a última, né? Pra tentar chegar ali em cima. E eu vou jogar de pretas a última contra um jogador forte. Então não deve ser bom o empate aqui. Mas a gente quer empatar com os jogadores fortes também, né? O que eu já falei muitas vezes, principalmente na análise contra o Topalov ali, que eu me portei muito errado ali na partida em um momento crítico, por ficar nessa vidração de querer empatar, né? De querer
pontuar de alguma maneira contra os jogadores. A gente tem que tentar querer ganhar sempre, né? Se a gente tenta muito ganhar, o empate pode ser uma consequência disso em algum momento, né? Não quer dizer que quando você tenta ganhar, ou é vitória ou derrota, né? A gente tem essa impressão, né? Fala, eu vou tentar ganhar agora. Então parece que proibiu o empate, não pode mais, né? Ou você vai ganhar ou você vai perder. Viagem, não existe isso, né? A gente quer se apegar a algumas coisas, a pontuação às vezes, né? Então cavalo C5 eu voltei. Na verdade o cavalo 5 tá bom mesmo. Só que quando ele volta cavalo A5 aqui, eu tenho que fazer algum outro lance, eu acho. Tipo um H3, talvez. Evitando o bispo G4 e dama C2, não sei. Tentar jogar com iniciativa aqui, deixando ele tomar em C5 de novo. Aí ele sai com problemas para desenvolver o bispo de C8. É um jogo interessante aqui. Um jogo desequilibrado. Aí ele voltou, eu voltei. Ele foi, eu voltei de novo. Olhei pra cara dele. Ele... Não. Aqui não, amiga. Jogou torre B8. E tá ameaçando B6 eventualmente. Talvez, né? Porque a B6 agora eu tô tomando em A6, na verdade. Mas aqui tem bispo G4 vindo, talvez. Tem alguns lances. A bispo G4 ainda não também, né? Porque tá caindo em B7 no momento. Mas aqui o que eu lembro... Eu podia ter jogado H3 de novo. O que eu fiz foi um pouco afobado também. Evitando o bispo G4, que na verdade nem pode agora, mas pra ficar de olho, né? E se cavalo F4, que é o lance que eu tava meio incomodado... Eu vou ter que tomar, talvez. Que não parece ideal, na verdade, né? Tomar. A não ser que eu consiga jogar um dama B3 atacando o peão. Mas parece bagunçado isso, confuso. E cavalo F4 tá atacando o bispo aqui, né? Que pode ser bom. E se do bispo F1, ele pode ter um dama G6, uma coisa assim, talvez. E agora ele pode tomar em C5 também, qualquer hora dessas, né? Talvez. Eu acabei jogando bispo C2. Que é um lance estranho, porque eu tô dando B6 pra ele agora, né? Então ele joga B6, eu voltei o cavalo. Mais uma... O que eu lembro, assim, eu não queria deixar ele tomar em C5 também, sempre. Não queria dar essa opção eternamente pra ele, porque eu achava que em algum momento podia ser bom. De novo, o medo do desequilíbrio, né? Que eu até comecei bem o cavalo C5, mas depois eu fiquei meio sem plano aqui, eu achei. Talvez tinha que manter com H3 e dama C2, não sei. É uma posição difícil de avaliar também. Muito dinâmica. Muito aberta. A posição tem muita peça no tabuleiro, né? Joguei bispo C2, B6 e cavalo D3. E agora bispo F5. E agora ele fez tudo o que ele queria. Perdi o ponto de apoio em C5, perdi o ponto em B7 e fui pra passividade aqui total. Joguei um lance triste agora. Mas eu achei que eu precisava dar um arzinho para minhas peças. Eu não tava vendo o que fazer agora já. Eu tava ficando incomodado. Né? A gente acaba ficando mais incomodado do que deve quando um jogador, alguém que a gente respeita demais. Vocês já sabem como é que eu me comporto às vezes jogando Blitz contra alguém muito, muito forte. Eu tenho dificuldade para jogar, né? Não só eu, muita gente tem. Alguns não, mas é comum isso, né? Então, vocês já sabem como é que eu me comporto às vezes. E nessa partida eu tava nesse mesmo espírito também. Joguei cavalo B2 aqui. Que eu nem sei se é um lance tão ruim, que é um lance triste de fazer, né? Cavalo B2. Olha como eu piorei a posição do cavalo em 2, 3 lances, né? Estamos com 28 minutos de vídeo. Só curiosidade para ver como é que estamos. Ele jogou torre E8, colocando as peças em jogo. Troquei em E8, troquei. Lá e cavalo D3. Falei, bom. Troquei umas pecinhas. Sinto que ele não tem nenhum tipo de ataque direto na ala do rei. Né? O E4, que é uma casa chata pro cavalo dele, ele tem dificuldade para entrar no momento, né? Porque os dois cavalos estão na terça maior da casa de E4, que é aquela distância que aparentemente é próxima pro cavalo. Só que o cavalo leva 4 tempos para chegar, né? Vocês sabiam dessa já? Não sabiam, né? Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Se vocês não sabem, não estão vendo meus vídeos direito. Então, esse cavalo ou esse cavalo para chegar aqui, ele leva 4 casas. É impressionante, né? Como a particularidade do pulo do cavalo cria umas coisas interessantes. Por exemplo, né? Cavalo F4, cavalo E6, cavalo G5, cavalo E4. E essa é a rota mais curta para E4, né? Assim como outras também, claro. Cavalo E7, cavalo F5, cavalo D6, cavalo E4. Pode fazer o teste com qualquer casa no tabuleiro, vai dar sempre 4 casas. 4 lances para chegar nessa casa. Cavalo assim, cavalo C4, cavalo D2, cavalo E4. Não tem erro essa forma, tá, gente? Não tem erro. Então, eu tenho um peão fraco em C3, só que não tem como ele atacar também. E eu tenho um peão em B6 para incomodar. Né? Na verdade, ele neutralizou com o lance, bispo C7. Agora eu tive uma ideia legal. Falei, bom, minha torre está neutralizada na coluna B.
Então eu vou trocar essa torre, né? Joguei torre B2 pra torre E2. Minha torre tá inútil ali, né? Tipo, isso aqui, esse bispo também tá inútil. Mas o que eu vou fazer com ele, né? Tem que deixar esse bispo aí um pouco, não tem jeito. Quanto mais peça eu conseguir trocar, menos chance ele vai ter de aproveitar a iniciativa dele. Que ele tem na lado do rei um pouco. Não tem nenhum ataque direto ainda, mas ele tem umas peças ali, né? Bispo na diagonal, cavalo G6 podendo eventualmente pular. E eu tenho uma fraqueza em C3 sempre, né? Então, a troca de peças vai ser benéfica, assim, para as brancas, geralmente. Ele jogou torre E4, seguiu montando aqui em cima da minha posição. Joguei G3 para dar um arzinho pro rei, né? Isso aqui é outra regra importante, né? Porque se eu jogo um arzinho pro rei aqui, não é bem um arzinho, né? É um arzinho bem fajuto, porque agora o bispo pega essa casa de H2. Opa, não é cheque. Então eu jogo G3, mesmo enfraquecendo as casas brancas, não tem tanto problema, porque ele não tem um bispo de casa brancas agora. Dá um certo medo, porque ele tem muita peça ali na lado do rei, mas nada tá tão direcionado assim pra G2. Né? Não tem um cavalo pulando aqui, né? Ou sei lá, essas casas aqui também. O cavalo aqui tá limitado, então limita de quebra, já limita o cavalo e o bispo aqui. Mas eu sigo bem passivo aqui. Jogou dama G4. Me incomodando ainda mais, porque nem tem torre 2 agora. Dama F3 tá caindo, né? Mesmo antes, torre 2 já não é tão especial, mesmo se não tivesse caindo o cavalo, porque eu não tô ameaçando nada, né? Se eu tomar, eu tô levando o garfo aqui. Claro que eu nem posso fazer isso, tá caindo o cavalo, mas mesmo se eu pudesse. Então nessas posições eu tenho uma noção de sempre colocar os cavalos em casa branca e os peões em casa preta, né? Porque eu falo muito disso, né? Essa regra que... de verdade eu não sabia que o Capablanca já tinha falado dessa regra desse jeito, né? Pouco antes que eu, Capablanca teve essa ideia já. Assim como outras 5.000 ideias melhores que ele já teve. Ele não fala das peças, né? Ele fala só dos peões, eu acho, né? Que é interessante você limitar o bispo adversário com seus peões, né? Isso eu falo bastante pra vocês nos vídeos. Só que além disso, eu quero colocar minhas peças nas casas contrárias também, né? Os peões na mesma cor do bispo adversário e as peças nas casas brancas, que é o que eu tô fazendo aqui, né? Cavalo, cavalo e dama. A torre e o bispo não tem como, né? O bispo é preto. E a torre pode ir pra uma casa branca também. Pra ficar longe do ataque do bispo. E os peões criam uma barreirinha ali, né? Contra o bispo, que é o que eu falo bastante pra vocês. Mas é que eu tô com dificuldade de novo do que fazer. Eu não sei bem o que ele vai fazer para me atacar também, mas eu senti que ele podia fazer tipo um H5, H4. Porque ele tem um domínio da posição aqui, né? Eu tinha que desalojar essa torre daqui, por exemplo. Né? Essa é uma regra, uma ideia boa. Ah, agora eu tô lembrando que uma ideia que eu tive aqui era cavalo D2, talvez. Por isso que eu joguei G3, né? Cavalo D2 tem cara que eu tô levando uns bispos pra H2 aqui. Uns temas de sacrifício, talvez também, não sei. Tem um torre H4 passando. Esse pode ser uma ideia, cavalo D2. Pelo menos expulsar a torre daqui. Depois manda o cavalo pra F1 de repente, não sei. E pra E3. Jogou dama G4. Evitando o cavalo D2, a dama tá cravada. Joguei torre D2. Com ideia de tirar o cavalo de F3 em algum momento, pra dama não ficar caindo, né? Ele jogou dama E6. Seguindo o domínio, não tem como atacar nenhuma peça dele. Joguei cavalo DE1. Vou pedir pra vocês darem um pause no vídeo agora. Tentarem achar uma ideia legal pras pretas aqui. A posição preta é muito agradável. Então tem muitos lances bons também. Essa manobra do cavalo, né? Porque eu senti que o cavalo não tá fazendo nada em D3. Então, quase sempre se você fizer um lance de cavalos, um cavalo que tá mal, você vai melhorar ele de alguma maneira. Não sei. Eu não sabia bem pra onde levar esse cavalo. Acabei levando ele pra G2. Falei, bom, não tá fazendo nada em D3, de repente ele melhora um pouco em G2, né? Talvez sim, talvez não. E aí, dá um pause aí então, eu vou continuar a análise daqui 5, 10 segundinhos. Dá um pause e pensa. O que jogar de pretas aqui? Muito bem. Continua aqui, se você quer pensar mais um pouco, aperta o pause antes de continuar o vídeo. Então, aqui, depois de cavaleiro 1, as pretas seguem com o domínio da posição, mas não tem nenhum alvo para atacar ainda, de imediato, né? Então, eu acho que tem que ser o avanço com H5 ou F5, uma coisa assim, né? Mas o que ele fez é muito, muito, muito mais preciso agora. Que é
melhorar uma peça que não tá jogando ainda. Na verdade, tem duas peças que não estão jogando direito ainda. Né? Uma é esse cavalo, outra é esse cavalo aqui, basicamente. O bispo tá um pouco limitado, mas não tem como melhorar muito esse bispo. Agora sim, o cavalo, os peões ditam muito o estado dos cavalos. Né? Os peões adversários ditam muito o status dos cavalos. Então, assim, essa estrutura, isso aqui eu já reparei, acontece em muitas aberturas mesmo, né? Esse peão aqui, não só esse peão do C3, mas o de D4, esses dois peõezinhos, eles limitam muito esse cavalo. Por quê? Né? O cavalo não pode pular nem pra cá, nem pra cá e nem pra cá, por exemplo. Então, sempre que você bater o olho e ver o cavalo nessa situação, né? Atacando um peão que está defendido por outro, né? E esse peão também defende esse pulo aqui, esse cavalo tem que sair daí, ele não tem mais serviço nessa casa. A não ser que ele esteja defendendo alguma coisa em alguma coisa em E5, em E7, não sei. Mas esse cavalo tem que procurar outra casa. Nessa estrutura ele tem que procurar outro tipo de casas. E isso acontece muito das duas cores. E nesse cavalo, mesma coisa, né? O cavalo tá pulando pra cá e pra cá. Ele não tem pulo pra frente. Então é muito comum esse... Oh, caramba, de novo. É muito comum ter esse tipo de manobra. Cavalo E7, cavalo F5, por exemplo. Esse cavalo não tá legal, né? Então quem estuda muito xadrez posicional, vendo partidas, sente isso na hora. Né? Vou até virar o tabuleiro pra vocês pra ficar mais fácil aqui, se você não decidiu o lance ainda, porque eu tô enrolando faz 3 minutos, não falei ainda o lance. Falei dos cavalos, mas não falei mais nada, né? Então aqui, o que já chama atenção, eu tô dobrado na coluna E. As pretas, tem tudo pra fazer as pretas aqui na posição, né? Tem toda a liberdade, mas precisa fazer alguma coisa, né, concreta. Não tem nenhuma ruptura clara, né? Só o F5 e F4, que acho que é um lance interessante. Só que precisa melhorar essas peças aqui. Esses cavalos não tão legais aqui em C6 e G6. Então o Bruzon imediatamente percebeu isso já. Então ele jogou cavalo A5. Que é o lance fino aqui. Não sei se é nem o melhor do computador ou não. Pra mim não importa isso. Esse lance é correto e ponto final. Pode ser que o computador mostre outro lance mirabolante, outra ideia, assim que funciona. Mas esse lance é o tipo de lance que sempre vai ser no mínimo bem razoável. No mínimo vai ser um lance bom. Pode não ser um lance espetacular, mas é um lance bom e consistente. Porque o cavalo melhora, simples assim. Melhorar suas peças jamais vai ser um problema. Jamais vai ser ruim pra você. O cavalo vai entrar aqui em C4, ele pode manobrar aqui para E4 depois. O cavalo estava mal em C6, não tinha nenhuma perspectiva. Né? Só teria alguma perspectiva em C6 se eu jogo um dia B5, troca os peões, depois B4, e aí o cavalo acorda, né? Porque esse peão some aqui de C3. Então o cavalo A5 ele jogou com o lance que exclama para entrar em C4, cavalo G2. Vou virar o tabuleiro para mim, vou virar pro nosso herói. Que nem o meu professor James falava. Nosso herói. No caso eu. Cavalo G2. E aqui cavalo C4. Eu joguei torre A2, né? Fugindo do ataque da torre. Distância de terça maior de novo. E pensei, bom... Tô ficando cada vez pior, mas tô me aguentando ainda, né? E eu não sei qual que é o meu próximo lance de novo. Talvez cavalo D2 aqui. Talvez cavalo D2. Pra trocar e tomar de torre, né? Acho que era isso uma ideia. Cavalo D2, troca. E os cavalos ficam meio estranho ainda. Então eu quero trocar o cavalo ativo dele pro meu cavalo que tá mais ou menos. Não tá mal esse cavalo em F3. Aqui a minha posição tá ruim, né? Não é culpa do cavalo, é culpa da posição. Só que ele jogou dama G4. Ele jogou os lances muito chatos aqui, o Bruzon mesmo. Muito, muito chatos. Agora ele cravou de novo o cavalo. Então eu não posso tirar o cavalo e tacar minha dama em D1. Eu joguei torre A1. Que... E se eu quero jogar cavalo E3? Eu realmente não lembro da ideia. Não lembro qual era a ideia de torre A1. Cavalo E3 aqui, não? Acho que era cavalo E3, isso. Porque se eu jogar direto, ele toma, e eu abandono aqui, né? Tô lembrando agora do pesadelo que foi essa posição. Se eu tomar de peão, não pode. Quer dizer, não posso tomar de peão, tá cravado. E se eu tomar de cavalo, pimba, tá caindo a dama em D1. E é uma dupla cravada aqui, né? Olha o cavalo que tá mal colocado, ele tá mal colocado mesmo. Só que por meios táticos o cavalo acorda, né? Então se você tem um olhar puramente estratégico, é uma coisa bem legal. Porque você vai perceber essas coisas muito rápido. Tipo, G3 matou o cavalo, beleza. Só que se você não tiver o olhar tático junto, você vai levar esses golpes o tempo inteiro. Porque no seu olhar estratégico, pausa que esse raciocínio é interessante. Pro seu olhar estratégico, esse cavalo tá morto aqui em G6.
Esse cavalo não tem perspectiva nenhuma em G6. A não ser que ele melhore. Cavalo E7, cavalo F5, que é uma manobra boa, inclusive. Mas o seu olhar tático, bum, cavalo H4, né? Nosso olhar estratégico não reconhece esse lance. Esse é um lance que a estratégia não permite, né? Que esse cavalo tá caindo de duas maneiras. Tá sendo entregue esse cavalo, mas taticamente funciona. Porque nesse exato momento eu não posso tomar nem de cavalo nem de peão. Então essa limitação do peão no cavalo não existe nessa posição exata que o peão tá cravado. Né? Se o rei tivesse em H1 era outra história. Então cavalo E3 é um lance conceitualmente correto. Trocar o nosso cavalo passivo pelo cavalo ativo do adversário. Mas não adianta ser conceitualmente correto se taticamente falha, se você perde algum material. Troca e cavalo H4, né? Teria que ver peão toma agora, eu tô pensando. Mas acho que é um enfraquecimento grande, né? Por outro lado, eu trago minha torre pra cá, né? Ajuda bem na defesa. Bem que eu tenho esse de qualquer jeito, né? Segue cravado. E aí, torre F2. Tá por um fio aqui. Talvez bispo G3, né? Tem que tomar, né? Toma. Se rei H1 perde a torre. Rei F1 forçado. E agora a torre G4. Mas ainda não tá ganhando o preto, né? Torre G4, tome H4 e dama G1, rei E2 não tem nada sério, parece, né? Dá medo ainda, mas talvez... Ah, toma torre H4 aqui, né? Ah, não, esse é chato pra burro. Só ganhar dama tem esse ainda e talvez escape o branco, né? Talvez. Dama G4, rei D2, tá estranho ainda que esse bispo em C1. Mas eu queria jogar cavalo E3 pra tomar de bispo, a princípio, acho que era essa a ideia do torre A1. Mas aí finalmente ele jogou F5. Essa partida é muito exemplar do jeito que ele jogou. Né? Ele fez tudo certíssimo aqui, né? Ele trocou o bispo de Casa Branca, pegou a coluna, ele foi aproveitando as concessões que eu fiz pra ele, colocou a torre em E4, que é uma base de operações pra torre, colocou a dama em G4 pra incomodar, não deixou eu desafogar minhas peças com o cavalo D2, manobrou cavalo A5, cavalo C4 na hora certa e veio o F5 agora, né? É tudo muito, muito certinho ele fez até agora. O Bruzon, muito certinho mesmo. Por que veio o F5? Para jogar F4 e esse ponto aqui que é uma pedra, uma super pedra bem dura aqui, que é impossível de sacrificar, de criar alguma coisa, vai virar uma pedra um pouquinho mais mole em G3. Porque eu vou tomar aqui e eu vou ter que retomar com esse ou com esse. E vai ser uma pedra que não é aquela pedra, né? Porque vai ter só uma defesa. Esse peão de G3 é uma bela de uma rocha aqui que não passa nada. Esse F5 é para dar uma amolecida na pedra, né? Esse é o peão amolecedor. Esse é um tema do meu livro também. É muito comum esse tema, é sério. Esse é importante mesmo. O peão amolecedor aqui, pra dar aquela amolecidinha na estrutura de peões só. Joguei rei F1, tirei o rei da reta, que acho que é um lance interessante. F4. E aí torre A2 voltei. É triste aqui, tô indo e voltando. Joguei torre A2, talvez voltar pra torre E2 em algum momento. Ainda não posso porque o cavalo tá caindo, mas tô de olho na defesa. Eu tenho que esperar aqui, não tem jeito. Ele podia talvez jogar um H5 aqui de repente. Jogar um H5 talvez. E H4. Mas ele jogou torre E6 aqui. E aqui é interessante de novo, né? Xadrez é muito interessante, né? Na verdade, que é o problema, né? Eu falo demais isso, mas é porque as posições sempre são muito ricas. Você vai a fundo, tenta explorar as posições ao máximo, né? Como que ele continua agora, né? Ele fez o que ele queria, jogou F4, né? Ele não jogou F por G3 pelo seguinte, direto. Porque eu tomo de F, eu acho, provavelmente, pra colocar minha torre em jogo aqui. Por mais delicado que pareça tirar o peão de F2, que é um belo companheiro do rei, o cavalo segue fraco ainda aqui em G6, né? Tem essa manobrinha que tá à disposição, que é muito boa, mas são dois lances. De repente eu me ajeito um pouco até então, né? Talvez não, na verdade, mas sei lá. Eu tenho que confiar nisso. E eu quero jogar a torre F2 no próximo. Esconder meu rei em G1, minha torre tá participando bastante no jogo, né? O problema da torre em A2 aqui é que eu tô esperando ele tomar em G3 pra minha torre entrar em jogo. Enquanto isso, minha torre não tem acesso à ala do rei, né? Tipo, dama H3, assim, me incomodando, eu tenho que jogar rei G1. Se bem que não ameaça nada aqui ainda, né? O peão tá defendido. Talvez torre E2, mas também não é claro que eu posso fazer isso, né? Talvez rei G1 voltaria, já que não tem mais a cravada aqui, né? Torre E6, ele jogou torre E6, que é um lance bem interessante. Ele quer jogar torre F6 agora. Ele percebeu que a torre deixou de fazer a função máxima aqui, que era pegar a coluna, intimidar minha torre um pouco, e agora ele quer aproveitar que ele potencializou aqui a abertura da coluna. E tem um cavalo em F3 que tá instável, né?
Então repara que o xadrez envolve muito melhora de peças o tempo inteiro, né? Claro, antes disso vem a tática simples, né? Ganhar material. Que vem, é mais importante que todas essas coisas. Só que quando não tá ganhando material de nenhum jeito, não tá nenhuma peça caindo, um peão caindo, tem que melhorar as peças sempre. Ou fazer ruptura de peões, né? Não tem muito segredo, xadrez é isso. Fazer rupturas de peões, quer dizer, primeiro capturar peças, fazer rupturas de peões, eventualmente atacar quando possível, né? E melhorar suas peças. Colocar suas peças no máximo de atividade possível. Torre 6 foi jogado, com ideia de torre F6, eu joguei dama D3. E ele jogou torre F6, e aí puxei o cavalo para E1 aqui, me defendendo, me defendendo heroicamente. Aqui que ele tinha um arremate, nessa posição. Nessa posição ele deixou passar um arremate que era... Não era fácil, mas era bem bonito. Peraí que eu só vi uma coisinha, achei que tinha saído um cabo aqui. Estamos firmes. Então dama D3... Ele podia jogar cavalo E3, cheque, que era o lance que ganhava. Esse lance era triste. Bem triste. Assim, quando a gente tá levando um ataque aqui, a gente... Melhor nem procurar jeito do adversário ganhar. Porque se você tá fazendo lances que você acha que são meio únicos, assim, que você sente que, tipo, não tem muita opção, tem que jogar por aqui, você nem calcula os sacrifícios adversários. Né? Eu lembro que eu analisei cavalo E3 rapidinho aqui na hora, eu lembro disso. Aí eu vi peão toma, dama por F3 cheque, torre F2 e tamo no jogo, né? Inclusive eu tô retomando em F4 no próximo lance. Porque a dama tá atacada, né? Tem que tirar a dama, eu vou tomar em F4 depois e beleza, né? Ganhei até um peão nessa brincadeira. Só que quando ele toma aqui... A gente tinha pouco tempo nessa hora. Começou a ficar tensa a partida aqui. A gente tinha mais ou menos cada um, acho que uns 5... Eu tava sempre apurado, como disse, desde 2012, né? Eu tava super apurado já, como sempre. Eu devia ter menos de 5 minutos faz tempo já, na verdade. Faz acho que uns 5, 10 lances que eu devia ter menos de 5 minutos. E ele tava no processo de baixar o tempo. Porque nessa hora, mais ou menos, ele jogou perfeito nesse momento. Só que ele gastou tempo também, né? Não é que ele bate o olho e bum, já sabe tudo isso que eu tô falando. É fácil eu explicar depois que aconteceu, né? Claro que não é fácil ele fazer isso na hora. Ele tem muitos candidatos aqui de lance. Então nessa hora dama G4, pra ele jogar o F5, eu não lembro, mas acho que ele tinha uns 20 minutos ainda, mais ou menos. Tava começando a chegar perto do apuro. E nesse torneio tinha meia hora no lance 40. Então quer dizer o quê? Quando chega no lance 40, os dois jogadores ganham meia hora. A gente tá agora no lance 31. Então tem 9 lances ainda pra chegar no lance 40. Acho que ele tinha uns 20 minutos, um pouco menos 15, e eu devia ter, sei lá, 3 minutos, não sei. Não, com certeza não tinha mais que 3 minutos aqui. Mas ele tá numa zona perigosa também de tempo, com uns 20, 15 minutos. Então ele jogou F4, torre A2, torre E6, dama D3. E aqui a variante que ganhava era o cavalo E3. Peão toma. E peão por G3. Esse era um lance muito, muito forte. E assim, como eu tô me defendendo de qualquer jeito aqui, do jeito que dá, do jeito que dá, se eu ver isso, eu falo, meu, paciência, se der certo, deu, né? Eu não tô mais em situação de reclamar da vida aqui, entendeu? Então, tipo, se acontecer, paciência, já foi, eu não tô numa situação boa já. Eu não tenho direito de reclamar mais das coisas, né? Não dá pra exigir muito da vida nesse momento. Você tem que se virar com as armas que você tem, com as armas é boa, né? Com as ferramentas que você tem no momento ali. Então, cavalo E3, vamos dizer que eu percebi que cavalo E3 toma e tal, eu senti que era perigoso, azar. Se ele sacrificar a peça, ele vai ter que ele vai ter que colocar uma peça dele na reta ali. Ele vai ter que sacrificar uma peça se ele quiser me dar mate. Vai que dá errado, né? Mas esse sacrifício era difícil, era bem difícil de fazer, com pouco tempo era bem difícil. Por quê? Bom, segue ameaçando o cavalo, agora é muito mais grave, né? Porque eu não vou ter o torre F2, já que o peão em G3 está vivo. E se peão toma aqui, além de dama F3 e dama G3, que já é um progresso grande, já consigo tomar o peão em G3, torre F6 aqui é muito forte. Torre F6. E agora tá tomando ali. Se torre F2, no mínimo torre F3 já é muito forte, porque agora vai ter a mesma situação, só que sem a torre de defesa, que vai ser trocada. Mas acho que esse aqui é mais cruel, o bispo G3. É melhor, inclusive, não é só cruel. É muito mais forte esse lance. Tô ameaçando tomar aqui, depois tomar aqui. Né? E se jogar, por exemplo, dama E2, toma.
E mesmo com 2 por 1 aqui, o branco tá totalmente paralisado, né? Posso jogar até cavalo H4 aqui, trocar um dos cavalos, tomar de dama e depois dama G4, começar a avançar o de H. Ou até H5 direto, né? Cavalo F4 dá uma respirada, na verdade, né? Mas mesmo assim deve estar ganho preto. Tô chutando aqui um pouco, né? H4, não sei. Esse cavalo G6, torre e toma, tô dando entradas de ataque aqui decisivo, né? Então, a sequência que ele ganhava era essa. Tome e... Não, essa aqui não. Jogar F por G3 aqui. E quando toma, torre F6. Então, no momento que ele tá ali tenso, com 15 minutos, pensa só, ele tá dominando a partida inteira de pretas. Me deu uma aula de estratégia ali no meio jogo. Não dá vontade de entregar uma... Não dá vontade de sacrificar uma peça, né, no lugar dele. Porque tá tudo tão bonitinho, né? Ele não quer correr o risco de estragar tudo agora, a não ser que seja muito claro, né? Claro, se ele tivesse tempo, ele parar pra analisar, ele ia concluir que isso aqui ganhava. Porque ele é um jogador muito forte. 2.717. Top 30 do mundo na época. Só que ele tá sem tempo, ele tem que confiar muito na intuição dele. E nem sempre a intuição dele vai ser tão precisa numa situação confusa dessa, né? Se ele percebesse o F... Acho que ele nem viu o F pro G3, na verdade, na hora. Ele não percebeu que ele tinha isso. Ele viu o cheque com certeza, né? Porque na hora que eu tiro a dama daqui do contato do cavalo, na hora já rola um clique assim, né? Opa, cavalo E3, tampei a dama aqui. Né? Se tomar de cavalo, dama F3. E o cavalo não pode sair que tá caindo a dama, então vai cair o cavalo. Vai ganhar uma peça o preto. E se dama F5 aqui, acho que... Sei lá, até um lance como o cavalo F8... Não sei. Não, dama F5 até torre por E3 deve ganhar, né? Depois dama H1 cheque. Enfim, teria que calcular, mas aqui não é possível que sobreviva a dama F5. Porque dama F5 crava a dama de volta, né? Daí. Mas tem dama H1 cheque também, enfim. Dama H1 tá caindo em C1, dama H1 e torre F6. Não, aí dama D5, né? Enfim. Cavalo E3 toma. E aí F pro G3, né? Tentando só mostrar pra vocês qual que é a chance de encontrar isso, né? Precisa de tempo, sem tempo é muito difícil. E quando toma, torre F6. E se cavalo E1, que defende tudo visualmente, pelo menos. Esse torre por F3 agora, o cavalo toma qualidade a mais pras brancas. Só que aí toma aqui, que é muito chato, né? Ameaçou torre F3, agora provavelmente, né? Que vai ter 2 por 1. Vai ter essa qualidade a menos, só que cavalo H4 entrando. E ameaçou o mais simples, bispo por E1. Que desaloja o cavalo da defesa, vou ter que tomar de rei. Aí recupera o cavalo em F3 com 2 peões a mais e um super ataque ainda. E torre G2, posso até jogar torre por F3 e depois cavalo H4 no final. Ou dama H3 deve ganhar também, né? Mas esse aqui acho que ganha fácil. Toma lá. Ah, tem esse, né? Esse eu lembro que eu analisei quando eu tava repassando um tempo atrás a partida. Esse é cruel demais. Cavalo F4. Duplo, né? E não pode tomar que tá caindo a dama. Dama F1 aí. E dama por F1, mate. Rei H1 forçado. Mate em 2, né? Então esse era o lance ganhador dele. Então ele jogou torre F6. Joguei cavalo E1 me segurando ali. E aqui ele começou a ficar tenso. Eu tinha, tipo, ainda 2, 3 minutos. E ele, né, porque... O legal de ficar apurado... Né, não façam isso em casa, tá? Não façam isso pra vocês. Não passem por esse estresse, por esse nervoso. Mas eu tô muito acostumado com essa situação. Então, apesar de ser tensa mesmo, é muito estressante no momento. Mas o lado que dá certo, quando dá certo... É que o seu adversário pode começar a ficar tenso, né? E o tempo dele vai baixando. E você já tá ali, né? Você tá ali com 2 minutos, você vai fazendo o lance, não tem problema. Você já tá acostumado, né? E por mais que o seu adversário seja experiente e saiba jogar com ou sem tempo, se ele tem 20 minutos e passa pra 15, passa pra 10, ele vai usar o tempo, porque ele vai procurar alguma coisa. E se ele não encontrar nada, ele vai de 10, vai pra 5, vai pra 2, e ele não tá preparado para aquilo naquele momento. Pode ter experiência a vida inteira. Na partida, se você não tá apurado ainda... Você muda de 20 minutos para 2, é um choque. Sempre é um choque. A gente não tá acostumado. Assim, pra mudar a marcha tão rápido. Né? Geralmente a gente precisa de um período de adaptação para reconhecer a nova situação e se adaptar. Assim como o ser humano faz para tudo na vida, né? Então, cavalo E1 eu tô me segurando aqui. Se peão toma, eu vou tomar de F sempre para trazer a torre na defesa, né? E por enquanto eu tô defendendo, né? Não tô levando mate, que é o problema. Ainda tô inferior posicionalmente. Ele jogou cavalo E7. Então olha só como ele é um cara posicional, né? Ele é tão posicional que ele acabou deixando escapar a chance tática do cavalo E3, que era muito difícil sem tempo, mas deixou escapar. E agora ele
Trouxe a torre para F6, é tudo muito lógico no jogo dele, é muito, muito legal acompanhar isso. Agora ele vai melhorar outra peça, cavalo E7. Então você viu o que eu falei lá atrás? Melhorar o cavalo de C6, melhorar o cavalo de E7. De G6 para E7 e F5, que é uma rota que chama atenção, né? E a torre aparentemente ele piorou para F6 de E4, só que não, né? Porque a torre tá bem em F aqui atacando também, né? Eu joguei torre E2. Consegui colocar a torre na coluna finalmente. Tomei de F para poder encostar com a torre se precisar. E cavalo F5 ele veio agora. E torre 2 é interessante porque agora eu tenho umas ideias de cheque ali, né? Se o cavalo sai. Porque minha dama tá tirando a casa de escape do rei. Eu sei que tem ré F7 escapando, mas enfim, já é uma dor de cabeça pra ele. Nessas horas eu tenho que buscar chances práticas. Além de tentar jogar bem, claro. Ele veio o cavalo F5. E aqui eu fiz um lance que eu gostei muito. Foi o lance mais legal da partida que eu fiz, sem dúvida. Acho que é o melhor lance também. E aí? Dei um pause aí rapidinho, gente. Eu vou continuar em 15 segundos. Se quiserem mais tempo, deem um pause e dá uma pensadinha aí pra essa reta final da partida. Vou continuar aqui então. Se quiser pensar mais, dá o pause. O que as brancas jogam aqui, né? Bom, vamos continuar então. Cavalo F5, ele tá de olho em G3, naquela rocha que virou um pedregulho aqui quase em G3. Pode levar um sacrifício aqui, né? Por quê? Ele tem 3 peças olhando pra cá, né? E se vier um bispo por G3 aqui, pode ser um problema grave, né? Então, vamos fingir que o branco fez um lance tipo A5, né? Só pra passar o lance. Bispo toma, peão toma, cavalo G3 e um abraço aqui, né? Se eu tirar o rei pra cá, tá levando descoberto. E rei F2 aqui tem que perder, não é possível, né? Não vi ainda como, pra ser sincero, mas tem que estar perdido aqui. Em último caso, até cavalo E2 tá melhor o preto, eu acho. 2 por 1 e 2 peões, mais o peão de H avançando. Mas talvez tenha cavalo E4 aqui é quase mate, né? Rei F1 e torre G6, talvez? Com ideia de dama H3, não é claro como é que é o mate ainda, né? Ainda tem jogo, mas isso aqui o preto vai ganhar, sem dúvida. Com esse sacrifício. E na prática eu não posso deixar ele sacrificar um negócio desse, né? A não ser que eu veja que tá interessante ainda, e mesmo... Aí eu posso provocar ele sacrificar, que nem eu falei na outra vez, né? Tipo, se o sacrifício der certo pra ele, parabéns. Só que eu já não tô tão mal, eu acho, aqui. Como eu tava antes. Então aqui eu não preciso provocar ele pra sacrificar. Eu acho que eu posso segurar esse sacrifício e deixar ele sem ideias. Então eu joguei rei G1 aqui, que é um lance muito legal. Gostei muito desse lance. Lembro muito desse lance sempre, dessa partida. Porque o rei G1 neutraliza muito o sacrifício. Porque esse bispo G3... E entra na cara da dama dele, né? Mas por outro lado eu saio da cara da torre também. Né? E eu não tenho lance de peça, que dá um nervoso aqui, né? Porque cavalo E5 eu abro a torre no rei, claro. Torre 8 cheque eu jogo até rei F7, acho. Bispo tá fazendo nada, o bispo faz 50 lances. Esse bispo tá aí. Esse bispo saiu já, não? Agora tentando lembrar. Ele não saiu esse bispo daí. Uau, não reparei isso quando analisei a partida. Nunca reparei nisso, nossa. Esse bispo não saiu daí em nenhum momento. Ele tá só assistindo a partida aí com a bispo em C1, né? Eu sigo sem lance, eu tô fazendo lance de defesa faz uns 15 lances sem parar. Então rei G1, lance muito legal aqui. Pra sair da reta da torre de F. E se bispo G3 agora, peão toma, cavalo G3 e torre G2, né? Esse sim é um tipo de posição que eu posso pensar, se ele achar um sacrifício, se ele achar um mate lindo aqui, parabéns, né? Que eu já ganhei uma peça. E eu não tem como eu evitar isso, não tem como eu evitar tudo, né? Então se ele achar uma sequência de ganho aqui, beleza, faz parte, né? Pra mim não é tão claro, pelo menos. E de fato não tem nenhum ganho aqui pra ele, depois de torre G2. O bispo em C1 tá fazendo um papel incrível de controlar esse cavalo aqui em C4 também. Então ele não sacrificou, né? E nesse momento, meus caros e minhas caras, eu devia ter de novo 2 minutos ainda, né? Ele tinha aqui, acho que menos de 3 minutos já. Ele começou a ficar muito tenso essa hora. Porque eu já vi ele jogar muitas vezes. E já joguei com ele algumas vezes também. Já tinha jogado, né, antes dessa partida. E ele é um jogador muito prático. Muito prático. Porque ele tem uma noção posicional muito, muito alta mesmo. Já jogou o Waikanzi, o torneio Ali já jogou do Waikanzi, o Tata Steel que teve esse ano aí, que tem em janeiro sempre. Ele jogou no grupo A, em 2006 ou 2007, acho. Então ele tem uma experiência incrível com os melhores do mundo. Ele tem uma noção posicional incrível mesmo, um jogador muito forte. Quem tem uma noção posicional muito alta consegue jogar com uma certa velocidade tranquila, assim, rápida, porque
tem uma intuição muito boa, muito bem criada, né? Então não precisa ficar pensando a cada lance o que fazer, né? Ele já tem uma noção muito boa. Então ele não se apura muito no tempo, nas vezes que eu vi. E eu já sempre assisto ele nos torneios e eu nunca vi ele daquele jeito. Ele ficou muito tenso nesse momento. Era uma partida decisiva pra ele também. Né? Eu tava nervoso, claro, né? Porque eu era o azarão no momento, tava na mesa 2 ali, ele era o número 1 do torneio. E ele precisava ganhar de pretas pra virar de brancas a outra. Ele monta uma posição incrível, só que ele não conseguiu encontrar o remate. E nessa hora ele tá com 3, 2 minutos. E eu tô com 2 minutos, faz tipo 20 lances provavelmente, e tô me segurando aqui. Por mais experiente que ele seja, é comum que ele fique tenso aqui. É normal, é compreensível que ele fique tenso. Ele é ser humano também. E não é tão claro continuar aqui de pretas. Isso que é legal, depois de rei G1, eu tô numa passividade enorme, mas as peças dele não conseguem entrar aqui. O único ponto de acesso aqui seria a casa de G3, sacrificando, mas acho que não tá dando certo ainda. Minha torre em G2 tá muito bem na defesa, minha torre aqui, ó. Na segunda, né, que pode pra G2. O bispo em C1 tá monstro aqui na defesa também, minhas peças estão aqui na defesa. Tô me segurando, né? É triste jogar assim, mas é o que dá pra fazer agora, não tem outra opção. Uma ideia que me ocorre aqui seria cavalo D6 pra trazer o cavalo pra cá, pra ajudar mais. Só que aí cavalo E5 entra, né? Então, ele tá as peças dele estão numa posição perfeita mesmo, né? Isso que é incrível, né? Ele não tem como melhorar agora, não tem um jeito convincente de melhorar a posição. O que eu acho que ele fez de errado aqui, porque o cavalo tá perfeito aqui em C4. Ele tá controlado, mas ele tá bem. Ele tá de olho em casas importantes e tá numa casa firme. Talvez estivesse melhor em E4. Dá pra argumentar isso, mas é difícil que ele pule pra E4 agora. Por causa do cavalo E5, né? O cavalo F5 tá sensacional aqui também, de olho em sacrifícios. E bem colocado, né? A torre em F6 ficou um pouco infeliz. Depois de toda essa bagunça, dessa confusão do meio jogo, a torre ficou mal em F6. Porque ele deixou a torre em E jogar, o rei preto não tá aquelas maravilhas também. E o cavalo em F5, pra ficar perfeito, ele tem que ficar tampando a torre em F6. Então a torre ficou um pouco infeliz. A dama segue bem em G4, né? O plano com F5 e F4 não trouxe muitos frutos, infelizmente. Acho que o preto tá um pouco melhor ainda, talvez. Pelo rei mais fraco e a estrutura um pouco pior das brancas, mas já não é tão fácil. Talvez melhorar a torre aqui, mas eu não sei como. Torre G6, não sei se tem muito objetivo torre G6, né? Começa a sacrificar, talvez. Só que aí eu posso jogar até torre G2, que não é um lance muito ideal, né? Mas talvez. Ele jogou dama H5 aqui. Só que ele tava muito tenso, porque ele passou por todo esse processo de raciocínio que eu falei. Agora ele passou ali, tipo, em 1 minuto, né? Eu tô falando só nesse lance faz uns 10 quase, né? Meu Deus, 1L2 já. E sim, o cenário tá legal. Então, dama H5 ele jogou, porque ele não sabia mais o que fazer. Eu lembro nitidamente dessa hora, assim, que ele ficou muito tenso, né? E eu nunca tinha deixado um jogador de 2.717 tenso por causa de tempo, assim, né? Porque eu sempre fui a pessoa que apura, né? Eu nunca apuro meus adversários, é muito raro fazer isso. E claro que eu já fiquei com posições boas, com jogadores fortes, né? Na verdade, nessa faixa até que não, mas não é nem isso. O que eu senti curioso da situação é ele ficar tenso ali, assim, visualmente tenso, porque ele tinha muito pouco tempo e ele tinha que fazer alguma coisa. E de como foi a partida, né? Tudo muito certinho pra ele jogou um partidão, quase ficou ganho em algum momento ali, não conseguiu arrematar, mas vantagem enorme e foi escapando, né? Então esse sentimento me deu uma confiança muito grande na hora, porque eu senti que eu escapei muito bem ali. Eu senti que era uma posição bem ruim, eu não vi que ele ganhava com cavalo E3, mas era uma posição muito triste, eu sentia, né? Então nessas posições, quando você tá contra um jogador muito forte, você não escapa, geralmente. Você quase nunca escapa. Então eu sabia que foi uma coisa muito legal, então me deu uma confiança enorme naquele momento. Ele jogou dama H5, de olho em torre 8, mas sem muita ideia do que fazer nesse exato momento, né? A dama não tá melhor em H5, né? Tá claro isso. E aqui eu tinha 1 minuto, ele devia ter 2-1, assim, quase 1 minuto. E aí eu vi a primeira chance, a primeira luz no fim do túnel. Eu joguei cavalo E5 aqui. Muda totalmente aqui, totalmente o panorama do jogo. Eu tava na defesa faz 20 lances seguidos que eu tô me defendendo. Cavalo pra B2, cavalo pra D3, cavalo pra G2, cavalo pra E1, rei G1, rei F1, torre A2, torre... Olha os lances que eu fiz até agora, né? Joguei torre A2, torre 1, torre A2 de novo e torre E2. Joguei rei F1 e rei G1. Esse cavalo já andou mais que não sei o que pelo tabuleiro. O cavalo foi pra B2, pra D3, pra E1, depois pra G2, voltou pra E1, foi pra F3 e agora foi pra E5. E se ele toma em E5, porque ele estava controlando isso, né, por 20 lances, e agora ele tomou um susto. Se toma em E5 agora, peão toma,
E vou tomar em D5 aqui. Minha posição tá firme aqui ainda. Tá super firme aqui atrás. Minha posição. E vou ganhar um peão de D5 com cheque. Depois eu vou jogar cavalo F3. Vamos dizer que ele joga, sei lá, torre F8, dama D5 cheque. Rei lá e chutaria cavalo F3 aqui, tá bonito. Pode ter uns golpes aqui, né? Eu não tenho porque... Pode até jogar um dama E4 centralizando. E bispo F... O bispo finalmente pode entrar em jogo. Depois de 40 lances. Então ele tem dificuldades pra resolver esse problema. Esse bispo tá a mesma coisa, né? Peão toma. Depois dama D5 cheque. Agora tá até caindo o cavalo em C4. Se ele vai ter que voltar dama pra F7. Pode levar um E6 aí. Então ele jogou... Depois de cavalo E5... Ele jogou cavalo de F D6. Sustentando o cavalo de C4. Só que agora ele tampou o bispo de C7 e me deu uma chance sensacional aqui. É o lance 38 aqui. Eu tenho 1 minuto ainda. Ele tá parecido, tipo, com menos de 1 minuto. Certeza, ele tava muito... Pode ser que ele ficou até com menos de 1 minuto aqui. Porque ele não encontrou lance aqui, né? Porque eu ameacei tomar em C4 tudo com cheque, né? Toma em C4, depois dama C4 cheque. Tô ameaçando garfo aqui também, não sei se vocês viram. Tô ameaçando garfo aqui eventualmente com G4. E ele joga cavalo D6. Parece um lance lógico, né? Ele sempre encontra o lance posicionalmente correto. Parece, né? Porque sustentou em C4 e saiu do garfo em G4. Só que aí eu joguei G4 de qualquer jeito. E eu fiquei muito empolgado essa hora. Muito empolgado. Porque eu comecei a ver... Né? Eu não tava acreditando que eu consegui virar a partida desse jeito, assim, né? Virar no sentido de escapar da posição inferior e conseguir criar problemas pro meu adversário tão rápido assim, né? Esses jogadores, ainda mais da consistência do Bruzon, se eles não encontram arremate ali, eles mantêm a vantagem sempre e na pior vão acabar empatando, assim, mas pressionam, né? E não é nem um endeusamento que eu faço deles, eu sei, esses caras são muito duros. Tipo o Bruzon, ele tava numa fase incrível nessa época mesmo. Então G4. E agora eu tinha que analisar 2 linhas pra jogar esse G4. Primeiro foi o que ele jogou na partida, que é dama H4, que a gente vai ver já já. Dama E8 é uma análise muito simples. A dama tá sem casa aqui, quase, né? Dama E8 e aí cavalo por C4, exclama. Exclama não, né? É uma vitória simples. Porque eu tomo essa na dama e ganhei uma peça em C4. Acabou. Se tomar em C4 contra-atacando minha dama, eu tomo em E8 com cheque. E o branco ganha uma dama. E vai ganhar a partida com facilidade. Então dama E8 não é possível. Ele jogou dama H4, que a gente vai seguir. Só que o lance crítico aqui era esse. Quando eu jogo G4, cavalo por E5. Né? E nessas horas eu sempre penso... Caramba, né? Tudo dá certo pro cara, né? O G4, o cara toma em E5, contra-ataca a minha dama, né? E se eu tomar ali, eu perdi uma peça. E se eu tomo aqui dando garfo e atacando a dama, ele toma aqui com cheque. Né? E se você tá numa vibe meio negativa, você fala, caramba, sempre dá certo pro cara, né? O cara sempre escapa. Só que eu tenho esse ainda, torre G2. Olha a torre mágica aqui, chegando em G2. E isso eu tinha que ver naquele instante, né? Porque eu senti o G4 que a dama tá fora de jogo, não é isso de muito treino tático, né? Você sente que a dama tá sem casa. Por ter visto muitos temas parecidos. Só que aí cavalo E5 você tem que ver, pô, será que funciona isso aqui? Cavalo E5, não posso tomar dama, tem que analisar daí por E5, né? Se torre E5, dama G4 cheque. E o preto ganha um peão. É que eu tô ganhando peça ainda. Só que aí dama G4 cheque. E eu sei que é garfo ainda, mas se eu tirar o rei pra H1, tô levando mate em F1, né, por exemplo. E cavalo G2 deve levar alguma coisa aqui, né? Ah, talvez não leve, na verdade. Ah, torre F3 aqui, né? Tacando a dama. E depois o cavalo sai. Ah, tem dama D5. Se bem que tá ficando bom pro branco também, né? Tá. De qualquer maneira, torre G2 aqui. Cavalo G2, teria que ver. Não acho que vai dar certo, mas... Enfim. Torre G2 aqui é o lance que tem que ser visto. E... Se ele jogar dama E4, por exemplo, pra trocar as damas, eu troco e cai a torre depois em F6, né? E depois de torre G6, torre G2 ele não tem mais defesa, vai cair a torre em F6. Porque eu ataquei a dama, né? Se tivesse um bispo B6, de repente ele até ganhava, me dando mate aqui, mas não tem, né? Então na hora que eu pensei assim, pô, sempre dá certo, né? O cavalo assim, os caras sempre escapam, né? Aí eu pensei o contrário, né? Falei, nossa, tudo dá certo pra mim sempre. Torre G2 e agora ganha a peça, né? E eu não previ isso antes, né? Claro que não, quando eu joguei cavalo E5, né? Cavalo E5 é um lance que eu vi pra frente, ele não pode tomar e tá ameaçando G4 e ele tem 1 minuto, né? Joga sem pensar, né? Cavalo F6, G4 eu joguei. Dama H4 foi o lance que restou, ele já jogou meio... Sentiu que deu errado aqui já. Jogou dama H4. E aqui eu tinha visto cavalo G2.
E a dama dele está oficialmente sem casa, depois de cavalo G2. Se ele toma em E5 de novo, eu jogo o peão por E5, sigo atacando a dama em H4. E pra onde quer que a dama saia, eu vou tomar a torre em F6. Eu vou ficar com uma torre a mais. E meu rei segue bem seguro aqui com as peças em volta, tá tudo bem. E o mais dramático de tudo é que quando ele joga a dama H4, os dois estão com menos de 1 minuto aqui, estamos jogando nos acréscimos. Tem um monte de gente em volta assistindo, lá no Continental, mesa 2, né, penúltima rodada. E eu vi o cavalo G2 ganhando a dama aqui, só que eu tenho 1 minuto pra fazer o lance ainda, né? Só que é o lance 40, então quando eu fizer o lance eu vou ganhar meia hora, né? Então eu não preciso mais... Eu não preciso jogar o toque esse lance, né? Porque quando no lance 35, 36, você tem que jogar rápido pra acumular mais tempo, né? Porque você vai usar nos próximos lances, né? Aqui eu não precisava usar o tempo, né? Para os próximos lances. Porque assim, depois que eu fizesse, eu ia ter meia hora no relógio. E aqui eu lembro que eu tinha 1 minuto e eu pensei até ficar com uns 30, 20 segundos, conferi umas 30 vezes pra ver se estava certo mesmo. Dei uma respirada boa porque eu senti que tinha passado o pior e que eu acho que eu tava ganhando em um lance aqui. Essa ia ser a maior vitória da minha vida ali contra um 2.717, num torneio mais importante que a gente joga por aqui, que é o Continental. Então eu consegui dar uma respirada nesse momento e joguei cavalo G2, lance 40. Na hora que eu joguei, eu subi pra meia hora, assim, o relógio, né? Dei uma super respirada e ele tava muito, 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 muito desolado essa hora, assim, muito... Porque ele tinha jogado o torneio dele fora, né, depois dessa partida. Eu comecei a ficar ansioso, óbvio, pra ele abandonar logo, né? Ou pra ele fazer algum lance, sei lá, né? Porque vai cair a dama aqui, né? Não tem lance. Ou vai cair uma torre inteira, né? E ele vai abandonar, provavelmente, perdendo uma torre. Ainda mais que eu tenho meia hora no relógio, né? Assim, vai ser tranquilo. Tá tenso ainda, mas vai ser tranquilo concluir a partida com torre a mais. Com meia hora no relógio. E aí, Só que é o lance 40 dele, né? Então ele tem que fazer o lance num minuto ali. Então, pra mim, aquele 1 minuto demorou uma vida, parece. Ele jogou torre F1 cheque, que era o único lance pra não perder a dama. Rei toma. Aí sim, eu joguei claro ao toque, né? Porque não tem outra opção também. Rei F1. E aqui ele finalmente abandonou a partida. Lance 41. E ganhamos essa importantíssima partida no Continental em 2012. E eu achei que ele ia jogar ainda, na verdade, aqui. Achei que ele ia jogar. Mais uns lances, pelo menos. Achei que ele ia jogar. Porque se volta a dama, aí acabou, né? Achei que ele ia tentar um dama H2, né? Pelo menos ele tem um cheque aqui ameaçado. Só que ele tá levando quase mate ali em E8 em alguns casos, né? Mas acho que eu ia jogar cavalo por C4 mesmo aqui. Cavalo por C4. E se ele der cheque aqui, eu tenho sempre Rei F2, né? Eu tenho que cuidar com o bispo G3. Só que eu tenho sempre um lance aqui, né? À minha disposição. Teria que pensar um pouquinho. Dama F3 deve ganhar fácil, né? Provavelmente. Tipo, dama F3. Depois eu tenho um dama por D5 cheque. Porque bispo G3 ameaça mate aqui em H1, né? Ah, daí torre 8, claro, tá. Rei H7, dama F5, G6, dama F7. Aqui tem 1 milhão de ganhos, tá, gente? É óbvio. Jamais que essa ameaça vai dar certo pra ele. Mas se eu tô no acréscimo ainda, ele vai tentar jogar, né? Claro. Só que com meia hora eu ia encontrar aqui, né? Eu tomei Rei F1 assim, e aí ele abandonou, né? Depois de Rei F1. E eu tava muito eufórico essa hora, assim. Fiquei muito eufórico, né? Claro que a gente tenta esconder, assim, porque é mano a mano o xadrez, né? Quando você tá super eufórico e feliz, você não tem com quem dividir ele no momento. E a pessoa que tá triste é só uma, né? Não é que é um time inteiro, né? Não é que você tem mais 10 pessoas pra comemorar junto. E os perdedores têm 10 pessoas pra, né, se consolar, pra ficar ali junto na derrota. Não, a pessoa tá sozinha, né? Então você tem que controlar. Eu acho que você tem que tentar controlar um pouco aquele instinto humano da euforia. Porque a pessoa tá numa situação muito. A pessoa tá desanimada naquele momento, né? Ainda mais uma partida dessa. E eu joguei Rei F1, ele abandonou. Só que ele ficou totalmente isolado essa hora, assim mesmo, né? E ele ficou meio parado, assim. Tipo, ele ficou parado, totalmente parado por uns 2, 3 minutos. Olhando pra planilha, assim, meio triste. Eu assinei minha planilha, claro. Só que eu precisava assinar a planilha dele também pra ir embora, né? E eu queria sair dali, claro, né? Ele não ia analisar, ele tava na dele, né? Ele é um cara super legal, já conversamos várias vezes, analisamos partidas e tal. Mas ele tava triste na dele, né? Claro, tem todo o direito. E eu precisava assinar a planilha dele pra ir embora, né? Eu queria levantar dali. Só que ele não me dava a planilha, né? Então ficou uma situação muito louca. Que eu tava ali, né? Super eufórico, querendo levantar. E ele não me dava a planilha pra assinar, né? Mas não é que ele não me dava. Ele tava assim, na dele eu não ia pegar a dele assim, né?
Só que aí passou mais um minuto, ele ficou ali, aí eu peguei assim a planilha, puxei devagarinho assim, peguei, tipo, pedi licença quase, assinei e saí de fininho assim, na minha. E foi uma vitória muito, muito legal. E ele foi muito legal assim que depois da partida, depois ele levantou, eu tava ali fora, tava super feliz, claro, conversando com o pessoal que tinha ganho a partida. E ele veio pedir desculpa por ele ter ficado assim na dele, por ele ter ficado quieto tanto tempo, né? Por ele não ter, sei lá, falado nada, que ele ficou pelo jeito que ele ficou, né? Achei muito legal que ele veio pedir desculpa, porque ele nem fez nada pra mim, ele nem fez nada, né, demais. Ele ficou triste na dele, é um direito total dele, né? Ele não fez nada demais, não expressou nenhuma reação nem nada, mas ele pediu desculpa. Ele falou desculpa aí, porque mas tá tudo bem e tal, né? Eu falei, não, imagina, claro, né? Mas ele é um cara muito legal, assim, que eu admiro bastante. Tem no tabuleiro e fora também. Esse tipo de postura eu acho muito, muito legal. Não é só por ele ter sentido que, de repente ficou uma situação chata ali, então vou pedir desculpa pra... Né, foi uma coisa do momento ali. Que ele não precisava ter pedido, claro. Muito bem. Até empolgação aqui, porque eu lembro muito do momento ali dessa partida e foi a maior vitória que eu já tive, né? Não, 2.717 o adversário, então eu devia muito essa análise pra vocês. Acho que muitos de vocês já sabiam que eu tinha ganho a partida, né? Tentei não passar o spoiler. Parecia que eu ia perder, né? Eu acho, em vários momentos, porque eu fiquei muito mal a partida, né? Tô jogando com um adversário super forte. Mas, enfim, acabou dando certo. Essa partida contra o Lázaro Bruzon, em 2012. E teve a última rodada depois, que eu entrei liderando a última rodada junto com o Eduardo Iturrizaga. Ele com 8,5, ele com 8 e eu com 8 também, né? 8 em 10, ele com 8 em 10 também. E vários jogadores com 7,5 depois, né? Mas essa história acho que fica para um próximo capítulo. Que eu joguei contra o Diego Flores na última rodada. Já contei essa partida também, mas isso aqui merece uma análise também, a do Diego Flores, com certeza. Uma partida bem importante também. Na última rodada, eu com 8 e ele com 8. Os dois fizeram do empate, simplesmente. Só que eu já tinha jogado com ele. Eu perdi do Iturrizaga no começo do torneio. Então, a gente ia ter adversários diferentes, né? O Iturrizaga pegou o Granda, eu peguei o Flores. E os dois precisavam empatar só pra classificar pra Copa do Mundo. E aí, mais um mar de emoções na última rodada. Mas, de repente, até a próxima análise pode ser essa partida contra o Flores. Que eu vou deixar em aberto o resultado. Quem acompanhou o torneio ou olhar no Chess Results agora vai saber o que aconteceu. Quem quiser manter o spoiler afastado, espere a próxima análise, que acho que pode ser uma análise legal essa. Contra o Flores, uma partida muito rica também. Muito bem, gente. Voltando pro Planeta Terra aqui, 2018. Espero que vocês tenham curtido. Novo recorde de análise, 1h17. 1h17, mais pela história da partida que foi muito longa. Mas teve muitas reviravoltas e muito, muito instrutiva a partida como sempre. Essa eu achei muito mesmo. Pelos vários momentos do que aconteceu, né? As posturas adquiridas e as posturas que eu tive durante a partida. Algumas muito legais no fim, no apuro de tempo. Você viu que eu me transformei em outro jogador no apuro de tempo, né? E durante a partida, muito, muito acanhado sempre ali, muito, né? Deu pra entender os erros que eu fiz. E ele jogou um xadrez beirando perfeição ali. Foi muito, muito boa e no apuro de tempo as coisas saíram do controle e eu consegui fazer o que dava ali e independente da qualidade do meio jogo, é uma partida que eu me orgulho muito porque é muito difícil saber conseguir controlar ali no apuro de tempo também os lances controlando a posição, né? Então é muito relativo você dizer se a partida foi boa ou não foi só pelo nível do computador, né? O computador vai criticar muito, né? Mas o fator humano ali conta muito. Então, enfim, essa é uma partida que eu tava devendo pra vocês certamente análise. Beleza, pessoal? Então deixe seus comentários aí. Diga o que vocês acharam. Olha, estão de parabéns. 1h virou um filme isso aqui quase. Virou uma produção Netflix aqui. 1h18, 1h20 quase. Se você chegou até o final, você tá de parabéns. Vou falar que nem o H da Mator lá. Você é um inscrito... Como é que ele falou? Você tá de parabéns. Não, você é um inscrito... Não lembro como é que ele falou. Ele escreveu um texto grande, o cara do YouTube lá, e falou que quem chegou até o fim aqui tá de parabéns. Ele usou uma palavra engraçada que eu não lembro. Isso é um inscrito muito aplicado, vamos dizer assim. Muito exemplar. Deixa os comentários então, galera. E fiquem de olho sempre. Muitos vídeos aqui no canal. Temos mais de 600 vídeos sobre muitas coisas de xadrez, análises, jogando Blitz, jogando Bullet, 1 minuto, treinos para todos os gostos. Tem vídeos aqui para você no canal. E se você veio parar aqui por acaso, que eu acho difícil, mas é possível, não se esquece de se inscrever no canal. Vai aparecer daqui a pouco aqui
minha fotinho pra você clicar e se inscrever pra receber notificações de vídeos novos sempre. Beleza? Até a próxima então, galera. Vou ficando por aqui.